Doutor Bruno, nós chegamos ao final dessa série, que, baseada no livro do senhor e com as tremendas explicações que o senhor nos deu, consegue agregar muito não só para o conhecimento monárquico, principalmente dos monarquistas, mas ressalta muito a importância da medicina na história do Brasil e como que a história da medicina no Brasil esteve sempre muito ligada aos nossos monarcas e ao incentivo principalmente cultural de Dom Pedro II. E como até o senhor cita no livro, e algo que começou na verdade com Dom Pedro I, com a criação da Imperial Academia de Medicina, e nós gostaríamos de perguntar qual avaliação o senhor faz do que aconteceu com a medicina a partir da queda do Império? E como o senhor acha que nós podemos recuperar esse patronato que Dom Pedro II tinha hoje, caso voltássemos a ser uma monarquia? Muito bem. Como foi dito no livro, no final do Império, as duas faculdades de medicina existentes, então, a de Salvador e do Rio, eram consideradas como do mesmo nível que as melhores faculdades da Europa e dos Estados Unidos. Isso dito por médicos de fora. Como consequência, certamente, do apoio que o imperador dava a essas faculdades, inclusive um grande batalhador nesse sentido foi o Visconde de Savoia, né, que é autor dos últimos estatutos das faculdades. Sempre andou muito junto a faculdade e a Academia Imperial de Medicina. Com o golpe republicano, isso provocou um certo desalento aos médicos, aos professores da faculdade e da academia, que se sentiram sempre muito apoiados pelo imperador. E, como consequência quase que imediata, houve uma queda de produção científica, de trabalhos publicados, inclusive na revista da academia. Mas, de qualquer forma, essa qualidade da medicina, ela continuou tendo influência na República. Isso, a qualidade da formação dos médicos, ela se manteve ao longo do tempo. Isso não tem como discutir, principalmente nas principais faculdades. Hoje, a Faculdade de Medicina daquela época faz parte da UFRJ, temos ótimas escolas em São Paulo e em outros lugares do país, formando muito bons médicos. E outra coisa que também sofreu a República foi a indústria farmacêutica. No meu livro eu cito o que chegou a ser a Granado, em termos de pesquisa e produção de medicamentos. Ela deveria ser, hoje em dia, uma das grandes indústrias farmacêuticas do mundo, competindo com Bayer, Pfizer e outras grandes do mundo, mas não se sabe exatamente por que na década de 1920 praticamente acabou a pesquisa farmacêutica, principalmente na Granado. Eu tenho certeza que se nós voltássemos a ter um chefe de Estado separado da chefia de governo, esse chefe de Estado daria o apoio novamente às ciências em outro patamar do que nós vivemos hoje. Como se sabe, um chefe de Estado vitalício e cujo sucessor será o seu filho, coisa assim, o imperador, o rei, ele procura ter uma visão de futuro, das futuras gerações. Então, o apoio dele às ciências que vão impactar futuras gerações vai ter um outro valor do que os investimentos dos governos que estão sempre pensando na próxima eleição.
Doutor Bruno, com isso nós encerramos essa série maravilhosa que o senhor nos concedeu. Nós agradecemos muito ao senhor. E gostaríamos de perguntar se o senhor teria alguma mensagem para os médicos que atuam agora, para os médicos que estão se formando, acerca da necessidade da manutenção dessa missão do médico e da continuidade que é necessário de ser dada ao legado que começou lá com Dom Pedro I, as contribuições do Visconde de Savoia e de Dom Pedro II para a medicina, e o que os médicos hoje, os colegas de profissão do senhor, podem fazer para dar continuidade a essa grandeza brasileira de contribuição para com a medicina. Bom, o que eu sonho assim, para o futuro é que os médicos que estão se formando não percam de vista a humanidade, o tratamento humano que se deve dar aos pacientes, né? Que não se procure apenas estudar e dominar uma especialidade ou um ramo da medicina por pura vaidade, mas sempre tendo em vista o amor ao próximo, como ajudar o próximo, como tratar melhor as pessoas que estão sofrendo com uma determinada doença, e que também sempre tem uma postura, né? O médico ele deve ter uma formação geral, ele deve conhecer filosofia e principalmente as grandes obras da literatura do mundo, para poder ter essa visão mais ampla e tratar com maior dignidade, né? O próprio médico ter mais dignidade e ter a consciência disso, e que a população certamente reconhecerá esses valores, e certamente, se nós tivéssemos um sistema político em que uma figura tratasse da dignidade do povo, isso certamente ajudaria nessa evolução. Muito obrigado, doutor Bruno. Nós agradecemos e esperamos por próximas oportunidades.